Precisa ir direto para a capital de Goiás, para Goiânia. É uma notícia que nos pegou de surpresa, revoltante. A mãe do cantor gospel, que se chama Delino Marçal, seguido por mais de 350 mil pessoas nas redes sociais. A mãe desse artista gospel foi brutalmente assassinada na porta de uma igreja lá em Goiânia. A senhora Odete Rosalino Machado tinha 79 anos de idade, era pastora nessa igreja onde o crime aconteceu. E quem está lá para trazer as informações para a gente é o nosso querido repórter Maicon Leão. Ô Maicon, eu só fico triste você ter que te dar feliz ano novo numa situação como essa, mas importante que a gente vá até Goiânia nesse momento e você explique. Então é a mãe de um cantor gospel conhecido que morre. Quem que matou essa mulher, Maicon? É com você, boa tarde. Oi, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Realmente, uma história que deixa todo mundo chocado, revoltado, justamente por conta da situação como foi. A polícia já identificou esse criminoso, ele tem 22 anos e estaria no meio de um surto psicótico. Ele também seria usuário de drogas, segundo a polícia, existe um indício. Isso porque na casa dele os policiais encontraram o que seria um equipamento que ele teria usado para fumar crack. Para quem está em casa entender toda essa história, que deixa ela ainda mais absurda, a mãe do cantor Delino Marçal estava em casa não, na verdade na igreja, quando, junto com outro irmão, orando. Exatamente, ela estava na igreja orando, quando esse homem teria saído de casa durante a madrugada, brigado com a companheira dele, ele teria brigado com essa companheira, feito uma confusão lá onde ele morava junto com a enteada, e depois saiu andando pela rua, Malta, completamente nu. E aí por volta das 5 horas da manhã ele chegou na porta dessa igreja, a pastora estava junto com outro irmão orando lá dentro, era uma campanha da igreja, e ele começou a segurar na grade, sacudir, chamando, gritando, pedindo por ajuda, e aí ela saiu lá na porta. E aí, o que ela percebeu? Que era uma situação que não era segura para ele. De repente, ele começou a gritar para os dois: olha, eu abro, eu vou pular, eu abro, eu vou pular. Ele, claro, junto com medo, o irmão junto com a pastora com medo, não abriram a porta. Mas mesmo assim, ele pulou o muro, quebrou uma primeira porta que é de blindex, e nessa porta tem uma estrutura de metal. Foi justamente essa estrutura que ele usou para agredir tanto a pastora quanto o irmão. Só que, Malta, essa história fica pior. Ele agrediu ela lá dentro, saiu da casa. Nesse momento, a dona Odete sai da igreja e vai até a casa vizinha para pedir ajuda. E aí o Matheus, tem 22 anos, volta e com essa mesma barra de metal acerta ela mais vezes na cabeça e depois sai pela rua, continua andando pela rua. O que acontece? O SAMU foi chamado, o Corpo de Bombeiros foi chamado, mas mesmo assim a dona Odete acabou morrendo praticamente na porta da igreja. E aí, Malta, não para por aí não, viu? Depois dessa confusão, ele continuou saindo pelas ruas da cidade, inclusive tem uma câmera de segurança que ele para e começa a brigar com a câmera. Tem um registro de ocorrência aqui na delegacia que ele teria pegado uma pedra, atirado contra um ônibus. E assim, por onde ele foi passando, foram registradas outras situações. Ele só foi preso no setor ao lado, depois que os policiais conseguiram encurralá-lo em um lote baldio. E mesmo assim ainda teve luta corporal, precisou de o Corpo de Bombeiros usar aquelas talas para imobilizá-lo, uma situação muito triste. A dona Odete tinha 9 filhos, 7 deles ainda em vida, entre eles o cantor gospel Delino Marçal, que em 2019 ganhou o Grêmio como melhor música cristã. A gente lamenta muito essa situação, né, Malta? Deixa eu ver, será que o Maicon vai conseguir me ouvir? Eu vou esperar ele botar o retorninho, porque eu tenho uma pergunta para fazer. Porque aqui funciona assim, gente, ele precisa botar o retorno para me ouvir e às vezes a gente tem um delay. Agora você me ouve, né, Maicon? Eu queria te perguntar o seguinte: depois que você narrou tudo, a pergunta eu imagino que esse homem estivesse num surto psicótico, porque ele imprimiu uma fuga ali e começou a fazer atos ensandecidos. Então, assim, não há motivação para o crime? A polícia sabe dizer, ou realmente a gente está tratando de uma pessoa descontrolada que acabou tirando a vida de uma mulher dentro de uma igreja? Malta, a gente está falando sim de uma pessoa descontrolada. Eu estou falando direto da delegacia que investiga crimes de homicídio aqui de Goiânia. Eu conversei agora há pouco com o delegado responsável por esse caso. E ele me disse que há cerca de 2 meses esse suspeito tinha passado por um surto exatamente igual, mas sem ferir ninguém. Ele teria saído de casa, sumido, caminhado por cerca de 15 quilômetros da residência dele, também sem roupa. Ele chegou a passar um período internado, mas de lá para cá ele não teria outro surto como esse. Ele não teria surtado de novo. Só que aí
e na informação que a gente tem aqui, ontem à noite ele teria passado o dia inteiro desaparecido, e aí à noite ele voltou para casa por volta de umas 9 horas, chegou, deitou e dormiu. Só que aí durante a madrugada, Malta, por volta de 2 horas da manhã, ele teria acordado exaltado com a companheira enteada, teria quebrado praticamente a casa toda, só não teria matado essa companheira, porque na mesma residência ali próximo mora um tio dessa companheira que acabou entrando em luta corporal com ele, e aí ele saiu e ficou desaparecido. Entre essas 2 horas da manhã até as 5 foi quando ele chegou na igreja, completamente no surto. Pelas atitudes que a gente percebe, principalmente pelas câmeras de segurança, ele anda na rua como se nada tivesse acontecendo. Em uma das câmeras, Malta, ele chega bem perto dela e começa como se estivesse discutindo com a câmera. E aí tem uma outra imagem também dele andando na rua já com uma faca na mão. Eu conversei com uma testemunha que disse que era por volta de 5h40, ele chegou a correr para perto de algumas mulheres com essa faca, mas elas conseguiram correr e logo a polícia conseguiu prendê-lo. Foi tipo bem no momento em que ele corria para perto dessas mulheres que a polícia conseguiu fechar o cerco. E a vida, diga lá o que é a vida, porque uma pessoa está dentro de uma igreja e vem um outro completamente fora de si e acaba com o começo de ano de uma família. Eu estou realmente sem palavras, eu só tenho a dizer para esse cantor e para a família, Michael, e eu tenho certeza que são os seus sentimentos também, que se ele especialmente é um cantor gospel, eu imagino que ele tem uma espiritualidade muito desenvolvida, um contato muito próximo com Deus e uma fé talvez acima da média, porque usa do contato com o sagrado para poder ganhar o próprio sustento e desse talento para poder fazer música e encantar outras pessoas. E eu só torço e também peço a Deus para que esse homem use dessa fé que ele transmite em canções para poder viver esse momento que para qualquer um de nós seria assim, sabe aquelas coisas que você não entende, não é uma pessoa que é vítima da criminalidade, não é uma mulher que é vítima de um homem que a perseguia porque estava num relacionamento abusivo, essas histórias que a gente conta todos os dias nos jornais, que são igualmente trágicas, mas pelo menos no nosso cérebro a gente entende uma relação de causa e consequência. Agora, quando vem um homem surtado e do nada espanca uma senhora pastora dentro de uma igreja evangélica, mãe de um cantor gospel, é realmente a gente ficar se perguntando por quê. Enfim, Michael, muito obrigado pelas informações e a família do Delino Marçal, os sentimentos da equipe do SBT. Muito obrigado, Michael. Bom trabalho para você. A notícia é a seguinte: uma senhora pastora de uma igreja evangélica, mãe do cantor gospel Delino Marçal, foi morta, agredida, espancada dentro da igreja, e essa notícia deixou a capital de Goiás em choque. Muita gente está chegando agora para acompanhar o nosso jornal. Michael, eu queria que você atualizasse as informações, amigo. É com você. Oi, Malta, boa tarde para você. Para quem está chegando agora no SBT Brasília, esse crime, claro, chocou não só Goiás, como o país inteiro. Essa idosa de 79 anos, Malta, foi morta praticamente dentro da igreja. Ela estava junto com outro irmão fazendo uma oração. Era por volta de 5 horas da manhã, quando um homem nu começou a gritar lá no portão: abre, abre, abre. Ela, claro, preocupada com a situação, não abriu. E aí esse homem acabou pulando o muro, entrando na igreja, quebrando a porta de vidro, e no meio da porta tinha uma barra de metal. E foi justamente essa barra que ele usou para agredir tanto a pastora quanto o irmão que estava lá. Essa mulher ainda tentou sair da igreja e pedir socorro para um vizinho, mas foi justamente na porta do vizinho, bem ao lado da igreja, que ela teve os últimos minutos de vida. A polícia foi chamada, o corpo de bombeiros também, mas ela não resistiu e acabou morrendo. O que chama a atenção é que depois de cometer o crime, o homem, mesmo pelado, saiu correndo pela cidade, tacando pedra em ônibus. Inclusive a polícia ainda vai investigar, porque ele aparece em uma imagem segurando uma faca, ou seja, ele saiu tocando terror. Malta, esse homem já foi preso, ele tem 22 anos e, segundo a polícia, seria um usuário de drogas e que estaria dando trabalho já há cerca de 2 meses, mas nunca um surto como esse. Há 2 meses ele surtou, saiu de casa, andou cerca de 15, 20 quilômetros, mas foi encontrado, foi internado, mas ontem ele teria desaparecido o dia inteiro, voltado para casa por volta de umas 9 horas da noite e dormido. E aí, durante a madrugada, ele acordou surtado, quebrando a casa inteira, tentando matar a companheira e a enteada dela. Foi impedido por um tio e depois ele saiu andando pela casa e às 5 horas da manhã acabou chegando nessa igreja. A polícia acredita que foi algo aleatório, já que não tem nenhum vínculo, ele não conhece ninguém. Ele está preso e vai passar por exame para saber se ele realmente tem um transtorno, alguma coisa, ou se é efeito, infelizmente, da droga.
Muito obrigado, Maicon, pelas informações. O que a gente poderia dizer à família, a gente já disse na edição de hoje, que vocês possam usar da fé, que vocês têm muita para poder suportar esse momento inexplicável. Nossos sentimentos. Obrigado, Maicon, pela participação mais uma vez.